Olá, meus amigos, meus irmãos. Você sabe como que é feita a obra de Deus? Como que nós fazemos a obra de Deus? Que eu vejo muitas pessoas dizendo: eu quero fazer a obra do Senhor. Às vezes a pessoa é convertida, tem alguns anos. Eu quero que Deus me ajude a fazer a obra dele. Ainda vou fazer a obra dele. O que será que é fazer a obra de Deus? Meus amigos, meus irmãos, nós devemos ir para a palavra, para conhecermos o que é fazer a obra de Deus. Será que fazer a obra de Deus é eu sair pregando o Evangelho, eu saindo fazendo benefício, distribuindo isso, distribuindo aquilo? Será que isso é a obra de Deus? Meus amigos, meus irmãos, primeiramente, antes da obra de Deus, vem algo que você precisa saber. E nós vamos fazer a leitura para você entender o que é fazer a obra de Deus verdadeiramente. Essas coisas que eu citei para você, saindo, anunciando o Evangelho, ajudando os pobres, as viúvas, ela é apenas o resultado da obra de Deus. Você sabia disso? O resultado da obra de Deus. Quando eu tenho verdadeira a obra de Deus, o resultado são isso que eu te falei. Você vai anunciar o Evangelho, você vai pregar as boas novas, você vai ajudar os pobres, você vai visitar os presídios, você vai visitar os doentes. É o resultado da obra que você está fazendo. Aí você está perguntando: mas e aí? Então nós vamos fazer a leitura aqui da palavra para você entender o que é fazer a obra de Deus. Porque certa vez alguém perguntou para Jesus, Perguntou para Jesus: como é que nós vamos fazer para executar a obra de Deus? E nós vamos fazer a leitura no livro de João, capítulo 6, e o versículo 28. Nós vamos ler, depois vamos para outro texto, para você entender o que é fazer a obra de Deus, o trabalho de Deus, executar a vontade de Deus. O primeiro texto está no capítulo 6, versículo 28. Diz assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Está vendo? E aí Jesus no 29 respondeu. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Quando você crê, você toma uma atitude, E lá em 1 João, nós vamos fazer a leitura de 1 João, para você ver o que é fazer a obra de Deus. E você, antes de fazer a obra de Deus, tem um texto bem interessante, que nós vamos para o texto de 1 João, e depois nós vamos para o texto de 1 Coríntios, para você entender o que é fazer a obra de Deus. Antes de você fazer a obra de Deus, tem uma palavra muito interessante: o amor, Já viu dizer que quando você faz com amor, você faz as coisas certas, bem feitas? Então a obra de Deus tem que ser feita com amor. Mas que amor é este? Que amor é esse que nós devemos fazer a obra de Deus? Então está aqui em 1 João capítulo 5, versículo 3. Está vendo? Nós vamos fazer a leitura. Antes de eu fazer a obra de Deus, tem que existir o amor de Deus. Está aqui, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Entenderam o que é fazer a obra de Deus? Fazer, guardar os mandamentos. Os 10 mandamentos? Tudo, mais o que Jesus mandou para nós. Está na palavra, é só você ler. Agora nós vamos para o 1 Coríntios capítulo 13, para você ver o que realmente é a obra de Deus. Está aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios. Está dizendo assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor. Lembra que eu li lá? E o amor de Deus é isso, os mandamentos. Se eu não guardasse os mandamentos, seria como metal que soa ou como sino que tine. Você já vê pessoas
fazendo as coisas para Deus, fazendo isso, mas eu já vi pessoas trabalhar na igreja, mas não obedece. Tem ira no coração, tem inveja, tem dissensão, separação, né? E o versículo 2: e ainda que tivesse o dom de profecia. Já viu gente fazer a obra de Deus, profetizar para um, profetiza para outro, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, o mandamento, nada seria. Já viu gente que tem muita fé? Profetiza, já viu isso? Mas se ele não tem o amor de Deus, que está lá em 1 João que eu li, nada seria. 3: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Está vendo quantas coisas? Pode até distribuir dinheiro, ajudar o próximo, mas se não tiver o mandamento, que é o principal, que é o amor de Deus, nada disso seria. E outro texto, o 4: o amor é sofredor, o benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. E o interessante é que no versículo 3, se eu fizesse sacrifício até com o meu corpo, queimasse ele, fizesse sacrifício de jejum, ficar uma semana, 40 dias jejuando. Eu já vi gente fazer isso nos templos. Já vi gente se abster de muita coisa, mas não tinha o amor. Então esse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 13, meus amigos, está descrevendo a pessoa que trabalha na obra, prega, fala, mas não tem o amor. Quando é para obedecer, quando a palavra fala, não é dessa forma que você tem que agir. Não, eu vou agir conforme eu acho que tem que ser. Tudo isso que ela faz, que ela prega, ela cura, ela expulsa demônio, mas não tem o amor, nada disso serve para ela. E nem para Deus, muito menos para Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, nesse pequeno vídeo eu quero despertar você. O que é fazer a obra de Deus? Fazer a obra de Deus é obedecer os seus mandamentos. Quando você obedece os mandamentos, o que ele disse aqui, no capítulo 13 de 1 Coríntios, se você vai ajudar o próximo com o seu dinheiro, se você vai ajudar o próximo na cura de enfermidade pela sua fé, aí está valendo. Do contrário, meu irmão, se você está fazendo isso, mas você não obedece a Deus dentro da sua casa, se você não obedece a Deus lá no teu trabalho, como, por exemplo, dentro da sua casa, às vezes aparece uma situação, e a palavra de Deus fala, não é assim que você vai agir, aí você vai agir da minha maneira, você não está fazendo a obra de Deus, está sem tudo que você faz, que você acha que é para a obra de Deus, está sem valor. Então eu gostaria que através desse pequeno vídeo você pensasse sobre isso.